gente, sejam muito bem-vindos a mais um Go Podcast. Hoje a gente está com a celebridade da internet aqui com a gente, da área de saúde, é enfermeira e ajuda muitas pessoas no Brasil a virem para o Canadá para conquistar essa vaga também. Então seja muito bem-vinda, Kelly. Muito obrigada, é um prazer enorme estar com essas duas lindonas aqui que me convidaram. Eu acabei de sair do plantão e falei, eu vou, não quero saber, porque assim... Tem muita história para contar. Tem muita coisa para contar. Obrigada por você ter vindo, mas antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de pedir para vocês que estão nos assistindo, deixem seu like, compartilhem esse vídeo com seus amigos, principalmente aqueles enfermeiros que sonham em morar aqui no Canadá. E técnicos de enfermagem também, eu vou te falar que você também pode, tá? Então vamos lá, conte a sua origem, Kelly, da onde você veio? Tá, eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou carioca da Gema, acredito eu, que a gente sempre fala isso, carioca da Gema. O sotaquezinho entrega, né? Bastante. Você que não tem sotaque de baiana, cadê o sotaque de baiana? Tá misturado, é baiana com Rio. Não, é por isso que eu não perco o sotaque. Você tem, ela não tem. Então, sou do Rio. Vivi lá 30 e poucos anos até vim parar de paraquedas aqui no Canadá. Aí você pergunta, como é que eu vim parar aqui? Foi porque eu quis ser enfermeira aqui? Não, foi porque eu, na verdade, eu conheci o meu hoje marido, na época namorado, ele canadense. Muita gente que me acompanha sabe da nossa história. Então, nós nos conhecemos pela internet. É muita coragem. É coragem, né? Pode dar errado, cuidado, gente. Tem que saber também, tem que ter cuidado, porque... Muito, tem que ter. Só que assim, ele era aqui do Canadá e eu lá do Brasil. Então, nós ficamos conversando pelo telefone por 3 meses. Porque há 14 anos atrás eu não sabia, ou acho que não tinha, tipo, FaceTime, essas coisas. Ele também. Acho que até tinha, mas o meu namorado não era tão assim dentro dessas coisas. Então a gente conversava por telefone mesmo. Acho que há 3 anos tinha o Messenger, né? Não sei. Acho que FaceTime é mais recente, tinha talvez. FaceTime. Enfim, a gente não se falava dessa forma, era por telefone e eu falava um inglesinho muito do rasteiro, ele metia lá um portunhol e dessa forma a gente se comunicava. E ficávamos horas e horas falando no telefone e foi assim por 3 meses até ele ir pro Rio. Mas você é muito bonita, ele era bonito também, chamava atenção, assim, tipo... Olha, gente, o meu marido, ele é 25 anos mais velho do que eu, tá? Não parece, assim, eu em espírito sou mais velha do que ele, mas ele é uma pessoa que não fuma, não bebe, ele cuida do físico. Ele é canadense mesmo ou ele veio de algum lugar? Canadense. Que a grande maioria vem de algum lugar, né? Não. O canadense, se ele não é o native, né, se ele não é o índio, ele veio de algum lugar, ou os pais vieram de algum lugar, os avós, enfim, mas sim, ele é canadense. Ele é canadense e gente boníssima, porque eu já tinha uma filha de 6 anos, que é a filha dele, ele é um excelente stepfather para minha filha. Quando a minha filha pisou aqui no Canadá, ele começou a save money para ela ir para a faculdade. Nossa, que legal. Então, só para ver como que é, né, a cabeça do canadense. Não é minha filha, tô assumindo, então vou fazer como se fosse a minha filha. Que ensinou perfeito. a nadar, ensinou a andar de bicicleta, a falar o inglês. E hoje minha filha está na faculdade, está na UVic, que é uma faculdade em Victoria, e ele me ajudou em tudo. Então, e ela tá estudando o quê? Psicologia. Tem que pensar quando falo, porque há 14 anos as palavras somem, né, gente? Como é que pode? E você que é casado com um canadense, fala inglês o tempo todo. Lá a gente que é casado com brasileiro quebra um pouco, né? Uma coisa que eu sempre tive medo de me relacionar com o estrangeiro quando eu era solteira era porque eu ficava pensando no choque cultural. Você sentiu esse choque cultural? Nossa, que pergunta maravilhosa. Muito. O choque cultural foi muito grande. O choque cultural da língua, principalmente, às vezes eu não me fazia entender. Isso. Então eu achava que eu estava de alguma forma sendo discriminada por ele ou pelos amigos, porque eu não sabia falar o inglês quando eu cheguei aqui. Essa foi a problema. Eu acho que não é nem a comunicação, é a compreensão, né? Às vezes a gente diz uma coisa e a pessoa não entende na íntegra. Não entende o que você quer falar. Até porque no início, quando você não fala inglês, o inglês é muito straightforward, direto e reto. Não faz... Pra gente falar uma coisa no português, a gente dá uma volta no mundo todo pra falar, né? Assim, o português é muito detalhista, né? O idioma português. E é muito mais
carinhoso, talvez, porque aqui tem um tal do Good For You que dá uma irritação ainda, né? Esse Good For You, uma vez eu falei pra professora, eu reclamei com ela, Good For You, isso é tão... É frio, né? Não, pra gente soa como rude, pô, Sim. bom pra você. Mas pra eles não é uma frase rude. Eu já briguei muito com o inglês, aí hoje eu paro, porque não tem por que mais brigar. Então, assim, no início, eu acho que é porque eu não tinha minha vida profissional aqui ainda, então eu me sentia desprezada, menosprezada de alguma forma, porque sabe, quando você tá, eu lá no Rio, eu tinha 2 empregos, mãe solo, eu que fazia tudo, eu que arcava com tudo. Eu cheguei aqui, eu tinha alguém, porque eu não falava inglês, então que me dava aquele suporte, e aí eu me acomodei um pouquinho. Aí depois eu comecei a perceber, ai gente, eu não tô conseguindo falar, porque eu pedia a ele ali, eu queria tomar um café, então eu ia pedir pra ele. Então eu falei assim, não, eu tenho que parar com isso, eu acho que já deu 2 anos, então esse choque de cultura sim, porque não falar inglês. A linguagem do amor, você acha que também foi muito diferente? Porque eu acho que nós brasileiros somos mais pegajosos, né? Mais carinhosos. Muito mais menos eu, né? Eu não sou grudenta, na boa, tipo, não, né? Eu não sou. E é um problema que minha filha é muito carinhosa. Então minha filha é daquela que acorda já assim, bom dia, vem me abraçar, sabe? Eu preciso do meu tempo pra acordar. Sim. Sabe? Eu falei assim, Stephanie, por favor, eu preciso do espaço. Ela é minha canadense ela já tá fora do Brasil há muitos anos. Acho que ela já congelou um pouquinho o coração. Congelou. Não é, mas assim, ainda mais a nossa família não é muito grudenta. A nossa família é esquisita, então, tipo, a gente é esquisita. Eu não sei, eu não consigo me ver grudando com ninguém, entendeu? Tipo... Mas eu sou grudenta, adoro beijar e dar hug. Não. É isso, a linguagem do amor é agarro meu cachorro, que também é americano. Meu cachorro eu agarro muito. Meu cachorro. O meu não gosto muito não, mas eu agarro, beijo, falo, você tá aqui, eu sou brasileira, eu agarro, não gosto muito não. Mas vamos cá, voltando um pouquinho, ele conheceu a cidade maravilhosa, Copacabana, Rio de Janeiro. Antes de mim. Por que ele não falou, vamos ficar aqui, ao invés de você falar, vamos pra lá? Pois é, essa é uma pergunta maravilhosa. Ele falou... Talvez pela carreira dele. Exatamente. Ele trabalhava aqui no Scotiabank, que agora ele já tá ele não trabalha mais. E sim, e ele falava, eu tenho muito mais condições lá do que aqui. Apesar de ser muito mais barato, certo? Mas era a vida dele aqui, ele tinha o business dele aqui, a empresa dele aqui. Então ele não ia largar. Mas até que um dia, depois de 2 anos juntas, eu vou contar essa história porque foi muito interessante o que aconteceu. Eu no Rio de Janeiro, enfermeira, trabalhando de domingo a domingo, tendo empregada para cuidar da minha filha, não tinha condições de cuidá-la, porque eu tinha que trabalhar de domingo a domingo. E aí eu falei assim, gente, não sei se eu quero ser enfermeira mais, não, porque enfermeira no Brasil, todo mundo sabe, né? Porque eu ganhava $10 por hora sendo supervisora de um hospital geralzão de cardiologia num sábado, 24 horas de plantão era na minha responsabilidade. Ganhando menos de $10 por hora. Então, eu não tinha vida, não tinha tempo para minha filha, não tinha tempo para mim. Aí eu falei para um médico, um conhecido meu. Ele conhecia já o meu namorado. Quando meu namorado ia me visitar, ele às vezes ia dar plantão comigo, ia me visitar para almoço, alguma coisa assim, sabe? Então, ele já era conhecido lá. Aí, um belo dia, eu falei para esse médico, eu tô querendo, sei lá, pensando em fazer medicina, de repente eu ganho mais dinheiro, porque não dá, eu não tenho vida. Aí esse médico, muito também direto e reto, virou pra mim e falou assim, um boliviano, Kelly, para pensar, você, nos seus 30 e poucos anos, até que você começar a ganhar dinheiro como médico, você já vai estar nos seus 50 e poucos anos, você tá reclamando que não tem tempo pra sua filha, pro seu namorado, você acha que estudando medicina você vai ter? Mete o pé pro Canadá, moleque. Se eu não te ama, tá aqui, vem te visitar 4 vezes ao ano. Vai pro Canadá, o que tu tá fazendo aqui? Sabe quando Deus fala através das pessoas? Ele foi até um pouco assim agressivo quando ele falou comigo, mas aqui ele me fez refletir, ele me fez pensar. É porque é o outro lado do mundo, e fora que trabalhar na saúde aqui, a gente vai falar, é difícil também, né? Seria mudar a vida. Eu nem imaginava como seria, eu não tinha ideia de como seria meu processo para ser enfermeira aqui. Mas assim,
Os meus pais lá, minha filha, né? Tinha o pai biológico dela lá. Eu nunca tinha pensado em sair do Brasil. Tava bem, morava em Copacabana. Meus trabalhos eram ali em Botafogo. Eu tava bem, apesar de trabalhar muito. Mas aquilo me acendeu aquela luzinha, assim, Deus falando comigo através daquele médico. Gente, isso era eu vou te falar exatamente quando foi que ele falou comigo. Foi em junho. Em julho, o meu marido, veio me visitar. Em agosto, eu e Marcela, eu e minha filha estávamos vindo pro Canadá. E o pai dela deixou tranquilamente? Deixou na hora. Que Porque legal. depois que eles arrumam outra família, arrumam filhas, eles querem mais aqui, vão. Deixou e consegui. Foram questões de 2 meses. Ele veio me visitar e eu falei assim... Ai, o que você acha de gente ir pra Vancouver pra visitar e ver se tem como a gente, né, ficar juntos lá? Ele falou, acho a ideia maravilhosa, porque... Só de economia de passageiro que ele ia ter. Né? Exatamente. E ele falou, lá eu consigo te ajudar mais do que aqui. Aqui é tudo muito longe, tipo, são 24 horas voando pra ir visitar. E aí viemos, fizemos o test driving, porque quando você vem sozinha é uma coisa, vim com filho. A primeira vez você já veio com sua filha? A primeira vez eu vim sozinha por 2 semanas, amei, passeei, adorei, achei o povo super polite, andando nas ruas, vendo o povo falando I'm sorry, excuse me, you are welcome, thank you all the time. Eu falei, meu Deus, eu quero morar nesse país, nesse mundo. E a beleza, né? A beleza estonteante, tudo, imagina, né? no summer. Falei, gente, eu quero morar aqui, porque às vezes quando a gente fala um obrigado no Brasil, o povo olha pra tua cara assim, acho que, não é? Parece que você tá ofendendo quando você dá um obrigado. São culturas diferentes. O Brasil também é muito acolhedor, né? Os brasileiros. É demais, né? E que a gente não tem aqui. Esse calor humano que não se tem aqui. Até quando eu chego com meus pacientes com um sorrisão, eles se assustam, perguntam onde você é. Ai, por favor, obrigada, você tá aqui. Sério? Sempre continue assim. Porque o povo é robótico, né? Eles, principalmente os asiáticos. Eu esqueço, às vezes eu encontro os canadenses, tipo assim, a paz dos amigos dos meus filhos da escola. Eu esqueço o abraço, cara. Eu fico morrendo de vergonha de mim mesmo, sabe? Porque eu abracei a pessoa fica me olhando assim com cara de pânico. Sim, porque eles não são acostumados. E até você chegar pra falar perto da pessoa, tem uma distância. Tem que ser a distância do seu braço aberto. Tanta coisa, mas eu não é, sei. senão vai fugir até amanhã. Da ordem aqui. Vamos lá, e você veio com sua filha e Vim aí? com meu bebê. Nós ficamos 4 meses aqui. Bebê não, 6 anos, mas sempre vai ser meu bebê. Ficamos aqui 4 meses. Então, ficamos aqui quase... tinha que ser. Porque uma coisa é você ir lá visitar, outra coisa é você morar junto, Sim. né? Então, foi muito bom. Aí foi o que eu fiz, foi o que eu pensei, ficamos aqui 4 meses, vamos voltar pro Brasil, aqui tava chovendo, finalzinho de novembro para dezembro, um frio, chovendo, eu falei, vamos embora. E ela ainda não tava na escola, né, então tipo... Ele colocou ela, pagou ela com um colégio privado, porque na época não podia ir pro público. Se fosse pro público tinha que pagar, eu lembro que era $1.500 por mês, um dinheiraço, ele pagou tudo isso pra ela. Foi assim, eu não teria condições nenhuma. Mas quando ele falou sim pra gente, ele já sabia ele fez a escolha dele. O que ele queria. Então, sim, ela estudou. Maravilhoso. Sim, não tinha como criança ficar em casa. E você mesmo quis ir pro Brasil porque tirar ela dessa adaptação? Eu fui pras férias. Não deveria. Mas assim, eu tava como turista, eu tinha que voltar de qualquer forma. Eu não podia ficar mais que 6 meses. Você podia aplicar aqui, a residência aqui. Né? Eu poderia, mas eu tava querendo voltar. Porque assim, é muita mudança, né? É uma mudança radical muito brusca. Mas eu fico preocupada com a criança, né? Tipo, eu mesmo sou daquela... Quando eu vim com minha filha pra uma escola, eu fiz questão que ela ficasse nessa escola durante um tempo pra não ficar essa mudança. Não, acho que você tá certíssima, mas não foi o que aconteceu com a minha filha. Nós nos mudamos mais de 8 vezes. Ela se mudou mais de 8 vezes na escola. Tem um lado positivo e um lado negativo de tudo isso. Positivo que ela consegue se virar, consegue fazer amizade em qualquer lugar que ela vá. Porque quando você tá numa escola o tempo todo, você acaba criando aquele grupinho, você fica bem acomodada. Marcela não teve essa oportunidade, porque a gente se mudou mais de 10 vezes nesse mundão aqui. Nossa, ela deve ser do mundo a já, gente já tá desviando do papo. Ai, meu Deus, gente, me chama de novo pra esse podcast que a gente vai ter papo pra falar. Mas vamos lá, você foi de férias pro Brasil e voltou já com a intenção de agora eu vou ficar. Louca, porque assim, os 2 primeiros anos, pra qualquer imigrante, gente, escute, os 2 primeiros anos é muito difícil pra você se adaptar.
Você pode estar com tudo. Eu tinha tudo, fartura, carro, tudo, porque o meu marido, ele faz bem, ele tinha... Podia te propor tudo isso, tudo, né? Mas assim, você sente falta da família, você sente falta do calor, da comida, da cachaça, da caipirinha. Eu morava, gente, ali em Copacabana. O meu New Year's Even, a minha festa, o meu carnaval, era isso que eu pensava. Eu sinto falta disso até hoje. Não vou mentir. Sinto falta até Por que eu vou mentir? Sentia falta mesmo. Até que um dia eu fiz uma lista e falei, ok, quais são as coisas que, assim, que eu sinto falta no Brasil e as coisas que eu tenho aqui? Então, a lista das vantagens de estar aqui eram inúmeras. Eu falei, sério que eu vou ficar chorando por causa de carnaval? Que eu realmente nem vou, não tenho dinheiro para ir pro Sambódromo, essas coisas, eu nunca fui. Eu vou ficar chorando pelo New Year's Even na praia, cheio de arrastão. Eu comecei a tentar me dar, tipo, alguma... Não, trazer a razão, né? Eu falei, não, chega, tudo tá aqui, ó, na cabeça. Tudo que você quiser tá aqui. Se você achar, pensa positivo ou negativo, aí é a sua escolha nas coisas. E eu escolhi pensar positivo. A minha filha tá aqui estudando inglês o dia todo, uma escola pública, seguro, que a gente já né? começou a aplicar. Quando eu fui pro Brasil, que eu fiquei 4 meses, a Marcela pediu pra voltar. Então, aquilo ali pra mim foi o meu ponto. Isso, ela tinha 7, 8 anos. Isso, exatamente. 7 aninhos. Caramba. Ela pediu pra voltar, ela falou, mãe, vamos voltar pra Vancouver? Eu falei, isso que eu queria escutar, agora vamos. E quando a gente fez essa, ficamos 2 meses lá no Rio, que eu ainda tinha um apartamento em Copacabana, que eu dividia com uma outra enfermeira, era alugado, não era meu, mas ficamos lá. E assim que a minha filha pediu pra voltar, eu falei, agora é a hora, vamos. Aí voltamos. E aí fomos aplicar para ser residente permanente, fizemos todo o processo, conseguimos. Demorou, na época, acho que 1 ano e meio para conseguir a residência permanente. Foi pelo Spouse época. Sponsorship, no caso. Pelo meu marido, é. Mas só de aplicar, minha filha já pôde ir para a escola pública. Uhum. E até então, eu não sabia nada do processo de enfermagem. Eu não tinha... Gente, na época que eu comecei, não tinha ninguém que fazia o que eu faço 14 hoje. anos atrás, não tinha nem brasileiro aqui, só Renata chegando. Não tinha nada. Mas você tinha também a questão da barreira do inglês, né? Porque você precisava primeiro pegar o inglês para começar esse processo, né? Perfeito, exatamente. Você entende. Por isso que ela faz o que ela faz, né? Ela acolhe as pessoas vindo lá do Brasil, porque a gente já passou por isso, né? Não é, Renata? Então ela sabe exatamente a barreira do inglês. Mas você sabia que quando eu ganhei minha residência permanente, eu falei, pronto, chega. Agora o meu status mudou. Eu tenho que começar a andar com minhas próprias pernas. Chega de ficar pedindo marido para pedir black coffee no Tim Hortons, sabe? Eu tenho que falar. Aí fui tirar minha carteira, aí comecei a ser voluntária no hospital para poder aprender o danado inglês. Eu aprendi mesmo quando eu fui trabalhar. Trabalhei como healthcare aide, que é auxiliar de enfermagem no Brasil. Mas aceitava assim tranquilo, sem nenhuma... Na época, sim, era bem melhor, mas agora também tá, eu vou te falar. Você precisou fazer o que para ser? Então, quando só por ser enfermeira internacional, eu tive que fazer um curso online de 3 meses no Douglas College, em Coquitlam. E aí depois fiz uma prova final e consegui a minha licença. Aí consegui, aí fui trabalhar. Ai, gente, como eu fazia dinheiro nessa terra como healthcare aide. Que maravilha. Meu pai, porque assim, na época era $25 por hora como healthcare aide. Hoje é 30. Muito bom. Não, e o governo está dando curso gratuitamente para residentes que queiram aprender essa profissão. Eu queria muito ter jeito para trabalhar com isso, mas não tenho nenhum. Sim, o governo dá e ainda dá curso de inglês de graça para quem é residente permanente. Maravilha. O governo aqui é muito bom, é uma mãezona. É, mas ele dá com a mão e tira com a outra, viu? Pode ter certeza, viu? Bom, as taxas, se paga taxas, porém, você tem ruas maravilhosas, você tem escolas públicas entre as 10 melhores do mundo, que é a educação que a gente tem. A segurança, isso aí nada é paga. No Brasil, você paga 2 vezes, vou falar um português bem rasteiro, paga 2 vezes tudo e você ainda não tem nada em retorno. Por quê? Por que eu falo 2 vezes? Porque você paga todas essas taxas de tudo, mas ainda você não tem uma escola pública satisfatória, você não tem uma saúde pública boa, e aí você vai ter que pagar para o privado. Né? Então você já pagou 2 vezes. Fora que tudo... Gente, as taxas que a gente paga no Brasil não se comparam com o que a gente paga aqui.
Vancouver é uma cidade cara? Mas é a mesma coisa de São Paulo. Você vai lá para aqueles lugares caros lá, Rio de Janeiro, Leblon, é caro. Precisa morar lá? Muito caro. E a gente que mora aqui agora, quando a gente vai pro Brasil, a gente se assusta com os preços. Também. Eu, particularmente, me assusto. Então muito caro. caro. Eu acho que tá tudo caro. Eu ganho em dólar. Vou pro Brasil, eu não pago. Eu não pago o que eles pedem. Tipo, eu vou pra uma academia só pra... Alguns dias é super caro para um dia, sabe? Gente, eu pago 50 Mas dólares a na única academia coisa que eu top. acho barata no Brasil é, por exemplo, se você vai num restaurante, você paga, quando a gente ganha em dólar, a gente sente barato. Certo. Agora, quando você vai comprar uma roupa, por exemplo, eu acho uma fortuna a roupa muito lá. caro, Porque, por exemplo, sei lá, uma calça pode chegar a R$1.500, né? Ah, sim. Calça média que eu tô falando, não é nada muito maravilhoso, é muito caro. Tudo muito... Já Como que aquele aqui povo você vive, compra por gente? $60, $50. Como então, é que aquele povo vive? Fala pra mim com salário mínimo, Eu passei carnaval em Salvador esse ano. Você imagina que só foi assim, né? O dinheiro era absurdo. E eu fazia essa pergunta para as pessoas. Eu falei, gente, como é que vocês vivem aqui? Tipo, porque eu não lembrava que quando eu vivia aqui era assim. Uma coisa que eu passei no Brasil agora, eu fui com ela. Eu não fui pular carnaval, mas eu fui fazer exames médicos. E eu acho que eu gastei pra caramba exame. Mas por que eu fiz no Brasil? Tem exames aqui, e você vai saber disso mais do que eu, que eles não fazem facilmente. Por exemplo, colonoscopia. Para eles fazerem a colonoscopia aqui, tem que ter um indício de que você realmente precisa. E no caso do Brasil, é preventivo. Certo. Depois dos 40 anos, você pode fazer uma colonoscopia. Então, como eu passei dos 40 anos, eu falei, cara, eu quero fazer uma colonoscopia. E foi muito bom ter feito, porque eu descobri 4 pólipos. Olha. Que esses pólipos, se você não tirar, pode virar um câncer. Pode virar um câncer. Sim. Então, aqui no Canadá, eles não fazem a colonoscopia. A saúde preventiva aqui é muito falha. A gente não tem uma saúde preventiva como a gente tem uma saúde preventiva no Brasil. E a saúde preventiva de Cuba, né, que é a melhor do mundo, a gente infelizmente não temos aqui. Esse lado, porque assim, eles preferem gastar muito com a parte terceiro, que é a parte que é a primária, secundária, terciária, que é a parte hospitalar, que é, né, você fica doente, vai para o hospital, aí você faz cirurgia, você faz tudo, ao invés de prevenir, da prevenção. Então, venham enfermeiros, venham com vontade de mudar, porque é um país muito novo, é um país que está assim, de portas abertas, investe muito na educação, e o enfermeiro que quer realmente trazer diretrizes, mudar leis, ele consegue sim aqui, porque a gente consegue crescer muito. Agora, aqui. uma regra que eu acredito que seja básica para todo enfermeiro que tem intenção de vir trabalhar aqui é aprender idioma. Idioma é fundamental, assim, é tudo que eu recebo no meu Instagram, as perguntas são as mesmas, não mudam. Eu falo português, falo espanhol, tenho 10 pós-graduações, tenho mestrado, doutorado, eu falei, como que está o seu inglês? Eu não perco meu tempo mais, gente, porque eu fiquei doente. Tipo, eu entendo tudo, mas falo um pouco, né? Inglês, não adianta, você vai lá pro Japão, você vai conseguir se comunicar com o seu português falando, eu tô passando mal, eu tô com isso. Você não vai, eles não vão te entender. Você vai vir pro Canadá onde se fala inglês, não adianta que se você falar português, ele não vai te entender. Como você vai ser um profissional da área de saúde não falando inglês? E principalmente saúde, que você precisa da comunicação clara para evitar erros. Então, não tem como fugir do inglês nesse caso. Não, se você investir no inglês, é o seu passaporte para o sucesso, porque passou na prova de inglês, meu filho, o foguete não dá mais marcha ré, vai só subir aqui. Hoje a exigência para o inglês para a área de enfermagem é em torno de quanto? Você tem noção? Então, nós temos 2 tipos de prova para o enfermeiro internacional provar a sua proficiência em inglês aqui em British Columbia, tá? Porque eu quero deixar bem claro que cada província tem a sua lei diferente para que o profissional da área de saúde possa fazer a sua revalidação. British Columbia, gente, é enorme, tá? Cabem mais de 5 estados de São Paulo dentro de British Columbia. British Columbia é enorme, só temos 5 milhões de habitantes, então, pelo amor de Deus, vem pra cá. Tem muita terra, pouca gente, muita possibilidades. Então, assim, voltando pro inglês, você pode tentar o Academic IELTS, que eu não indico fazer, porque é muito general. Você vai falar de café, você vai falar de table, de ant, de plan, de
Japão, mas tem um outro que é o CELBAM, que é uma prova totalmente voltada para a linguagem médico-hospitalar. Então, a nossa linguagem médico-hospitalar, ela tem a raiz, o latim, é muito parecida com o inglês para a linguagem médico-hospitalar. Então, para a gente que fala português, estudando o inglês para essa área de médico hospitalar, você vai ter muito mais chances de conseguir aprender o inglês. E você aprendeu quanto tempo aqui? Então, como eu fui bem lenta nos primeiros 2 anos, porque, tipo assim, quando você é mãe solo, trabalhando de domingo a domingo, tá se adaptando, aí você tem um namorado canadense, tu quer ficar, sabe? Ai, deixa ele fazer pra mim, eu quero descansar. Eu tava exausta, gente. Sabe o que é trabalhar de domingo a domingo? Plantão direto. Era muito cansativo. Então, quando eu cheguei, eu me acomodei. 2 anos. Então, eu não falava. Por que eu não falava? Estudava muita gramática. Focava na gramática, sabia tudo de gramática. Aí comecei a perceber que quando eu perguntava gramática pro canadense, ele não sabia o porquê das coisas. Ele só sabe falar. Eles falam, a gente não estuda dessa forma. A gente fala e a gente sabe que é o certo e errado. Mas se você me perguntar o porquê, eu não sei. Mas só que a cultura no Brasil é diferente. Porque a gente faz prova de concurso, a gente faz prova de português para tudo, até para trabalhar numa clínica privada como enfermeira. Então, assim, a minha mentalidade era errada. Então, eu focava na gramática, não conseguia falar. Quando eu ganhei o meu PR, foi quando eu comecei a falar, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a minha realidade. Foi quando eu comecei a voluntariar no hospital e eu comecei a aprender a falar inglês. Legal. Então, primeiro passo, idioma, prova da proficiência. Eu sei que você treina as pessoas que querem vir, mas dá um overview geral, assim, pra pessoa que tiver uma curiosidade. Falo, sim, é bem básico, tá? Aqui na província de British Columbia, no ano de 2023, depois dos problemas que nós tivemos de saúde do mundo todo, que de repente não pode falar o nome, né? Ou pode? Covid? Pode. Ou depois da pandemia de Covid, o governo total canadense, principalmente British Columbia, abriu os olhos e falou, gente, tem que trazer profissionais de enfermagem para cá. Não só de enfermagem, todos. Médico, dentista, fisioterapeuta. E o impacto aqui, eu acho que a ignorância minha é saber perguntar, mas o impacto do Covid aqui foi muito baixo, não foi não? Porque eu não conheci ninguém na época que tinha pego Covid. Não, a gente conheceu que pegou Covid, a gente não conheceu pessoas que ficaram graves. Graves, estado crítico ou que vieram a falecer. Mas eu só vi pessoas pegando Covid quando a Covid já tava, tipo, o mundo inteiro tinha pego. Aqui acho que depois foi o fim da linha, né? Mas eu acho, porque a população aqui é menor comparado com a população do Brasil ou com a população dos Estados Unidos. A gente tá falando agimos, né, rápido, né? Lá no Brasil teve aquela coisa que Mas como a população é menor, fica mais fácil de você ter um controle. A gente não tem como comparar. Por exemplo, quando teve a pandemia aqui, a gente tinha 35 milhões de pessoas. Os Estados Unidos é mais de 300 milhões de pessoas. O Brasil, 300 milhões de pessoas. Tipo, é uma proporção, assim, que... Não é porque quando ela falou que o governo entendeu que precisava de mais de mão de obra, eu acho que não foi necessariamente pelo impacto do negativo do Covid, né? Foi porque muita profissional saiu, desistiu. Depois da pandemia, eles desistiram, muitos se aposentaram. A gente tem que pensar que a gente tem uma população pequena, que está envelhecendo, né? E de idosos, envelhecendo. Eu trabalho com uma enfermeira que tem 82 anos. Nossa! Isso eu preciso falar também, porque tem uma diferença muito grande na parte do etarismo do Brasil não com tem, então. Canadá. Tem uma pessoa de 82 não existe isso aqui no Canadá. Jesus, aqui as enfermeiras se aposentam e se elas querem trabalhar, depois que se aposentarem, o governo, ele te dá tipo um incentivo a cada 5 anos. O salário delas são muito grande para elas não se aposentarem. Agora pensa numa qualidade de vida para essa enfermeira que quer trabalhar. É isso, ela pode continuar sendo ativa, né? Ela pode continuar ativa. Mas a gente tá falando de 82 anos. Essa pessoa saudável eu tô com 40, não tô enxergando direito. Com 82? Sem isso aqui não sou nada. Pois é. Mas obviamente que eles devem ter algumas funções mais leves. Eles devem ter algum cuidado. Exatamente o que ela gosta. Eu tô agora na IV Team. O que é IV Team? Eu faço punções intravenosas e é um team, é um grupo, é um team. Uma equipe. Uma equipe, exatamente. Ela faz parte dessa equipe. Ela pega plantão quando ela quer. Ela não tem, tipo, a cobrança normal de uma ela é casual, né? Casual, ela pega quando ela quer. Ela vai lá, hoje eu quero trabalhar. Eu achei isso maravilhoso. Minha filha,
A gente roda aqui no St. Paul's Hospital, são 700 camas, 700, a gente chama de 700 beds, né? Num hospital muito grande. E a gente roda o hospital todo fazendo IV. E ela roda o hospital todo. Gente, uma mulher dessa em casa morre. Um parênteses. Ela falou que trabalha em São Paulo. Pra quem não sabe, São Paulo é um hospital grande daqui de Vancouver, de downtown, do centro de Vancouver. E aqui a gente tá com um problema de questão de drogas e overdose. Eu ouvi dizer que São Paulo é um ponto de pessoas que vão lá com questão de overdose. Sim. Você se sente segura nesse ambiente de madrugada? Que pergunta maravilhosa sua. Então, eu tô um mês no St. Paul's. Eu tô vindo do BC Cancer Agency, quimioterapia. Eu fui tratada lá. Você foi? Eu fui tratada lá no BC Cancer Então, acho que você me conhece. Não, foi você que falou que acha que me viu. De repente foi de lá. Porque eu ainda sou funcionária deles, porém, eu estou em transição para o St. Paul's. Eu só estou um mês em St. Paul's. É uma população totalmente diferente, sim, porque o St. Paul's ele tem 125 anos. É um hospital, um dos hospitais Fundou o Canadá. Foi fundada pelas irmãs que vieram da Europa, então um dos hospitais mais velhos, e ele foi realmente aberto para cuidar dessas pessoas marginalizadas, dessas pessoas que ficaram assim, né, bem lá na periferia e que não eram bem tratadas. Então, até hoje, essas pessoas estão lá. Então, todas essas pessoas que usam drogas, eles têm as unidades deles, e sim, a gente tem uma segurança muito grande em relação quando eles podem querer te agredir. São pessoas que, assim, são muito difíceis de funcionar a veia, porque eles se picam o tempo todo. Então, as veias, gente, parece que é uma borracha. Você vai com um gelco, você não consegue funcionar. É uma coisa assim, é uma outra realidade que tá me fazendo muito bem poder ter essa experiência. Porque, assim, é um mundo que a gente não tem conhecimento, sabe? Gente, pra quem não sabe, eu frequento uma igreja aqui no centro de Vancouver e a gente tem um trabalho missionário que tá começando, inclusive, com esse tipo de pessoas, né? E é muito triste o que a gente vê nas ruas, porque são jovens, muitos natives, pessoas que vêm de traumas, de família, de ter ficado à base do governo, no sistema do governo, sem poder ser adotadas. Então, são pessoas que carregam muitos traumas, e como a droga aqui é legalizada, eles têm acesso com facilidade. É muito comum ver essas pessoas tendo overdose. De uma forma geral, eles não são agressivos, porém, do surto psicótico que eles podem ter por causa da droga, eles podem se tornar extremamente agressivos. E esse hospital no centro de Vancouver, como ele está bem no centro mesmo, é o primeiro que recebe essa galera de madrugada. E até pelo histórico desse hospital, como ela falou, né? Já deve ter meio que cultural, as pessoas saberem que é lá que tem que recorrer. É lá que recebem. E assim, eles são tratados como todos, sem diferença. Especial de cirurgia, tudo que precisa vai fazer. CT scan, tudo, gente. Pra quem não sabe, toda a saúde do Canadá é pública, né? Independente de classe, razão social. Verdade. Então, o preto e o branco, o pobre e o rico ficam no mesmo lugar. No mesmo local. Como a educação também. O filho do faxineiro com o filho do médico, eles vão estudar na mesma escola, na mesma sala, e tá todo mundo bem, se respeitam, não tem aquela diferença tão grande de classes sociais que as pessoas falam, não existe. É muito pouco, pelo menos eu nunca consegui ver. Eu acho que não é tão visível aos olhos, né? Porque no Brasil a gente tem essa diferenciação clara. É muito claro. Aqui nem tanto. Até porque, por exemplo, eu morava numa casa que foram comprar asiáticos, não sei exatamente qual a nacionalidade. Era cada um, cara de pobre, de chinelinho e bermuda bufenta, com milhões na conta, que a casa custava 2,5 milhões. Mas eu lembro, em um trabalho social que eu participei do Food Bank, eu fui voluntário do Food Bank por 4 ou 5 anos, e eu tive a oportunidade de entender que a pobreza aqui não é explícita como no Brasil. Então, no Food Bank, a gente era treinado para entender da seguinte forma: aquela criança que vai para a escola pública do mesmo bairro de outras crianças que têm condições, de repente elas estão passando fome em casa. Certo. E assim, não moram em favela, porque aqui não tem favela, tem casa
casas que são, você olha, você fala, poxa, essa pessoa não está passando necessidade, mas ela não tem o básico para se alimentar. Então, já tem alguns anos que aconteceu isso, eu aprendi que 30% da população de Richmond estava abaixo do nível da pobreza. Imagina só, coisa surpreendente, né? Bastante. Principalmente porque no Richmond tem tantos asiáticos, Exatamente, tem muitos asiáticos. Eu soube outro dia que meu filho levou uma comida que ele não gostou, e aí eu falei, você ficou esse tempo todo sem comer nada, já desesperado. Ele, não, mãe, na escola tem uma geladeira pra quem não tem comida. Isso. E eu achei tão lindo, eu falei, sério? Ele, não é muita coisa não, mas tem. E a igreja que fazia parte de Richmond dava também o café da manhã, toda quinta-feira, para todas as crianças, inclusive para o foco era as crianças que não tinham condições. E a gente, no Food Bank, a gente trabalhava da seguinte forma, era ensinado assim, se você vê uma pessoa vindo para cá, por exemplo, ela tá com um carro legal, e você fala, por que essa pessoa está vindo no Food Bank? É porque o custo de vida aqui no Canadá é alto. Então, quando a pessoa perde o emprego, se ela não tem uma reserva, em 2 ou 3 meses ela pode não estar conseguindo se alimentar. Sim. Por causa do custo de vida. Gente, ela tá falando uma coisa maravilhosa. Eu recentemente fiquei muito doente e tive uma situação de que eu não recebi salário por alguns meses. Foi uma história muito grande, mas eu só vou encurtar. Se eu não tivesse o meu marido para me dar suporte... Você passaria necessidade. Gente, eu fiquei assim, porque aqui, ó, você trabalha e você recebe, tá? Então é uma coisa diferente, você não vai ter o INSS do Brasil, é diferente, que logo que você você fica doente, você recebe. Aqui tem alguns steps, e aqui é bem difícil algumas coisas, sabe? Por exemplo, você falou dos nativos que recebem todo essa, né? E tem clínicas aqui, gente, que eles vão lá e tem a seringa, tem uma sala para eles irem injetar a droga deles. Há controvérsias em relação a isso. Eu acho que assim, cara, pra que vai dar seringa, agulha, sala, uma clínica? Eu tenho uma amiga que trabalha na clínica que cuida deles. É uma clínica totalmente bem estruturada, amparada com tudo. Esse assunto é muito complexo. É muito complexo, que eles ligam e falam, olha, você tem CT scan pra fazer amanhã, você vai? É trabalhinho de babysitting mesmo que as enfermeiras fazem. Mas como ela falou, é o índio que sofreu muito, que desde a barriga da mãe, a mãe foi estuprada, aconteceu várias violências, que a gente sabe que muita coisa aconteceu aqui em relação a igrejas, né? Então, uma específica. Então, eles sofreram muito. Quando eu trato desses pacientes lá no São Paulo, eu dou todo o meu amor, todo o meu carinho. Sem julgamento, né? Não sem julgar. Porque eles sofreram muito e hoje a gente tem que dar alguma coisa em troca. Então, sim, aqui a gente é muito tratado da mesma forma. Eu, sem dinheiro, se eu não tivesse meu marido, eu estaria um deles. Então, trabalhando hoje nessa área, eu falei, gente, olha, qual a diferença? Nenhuma. Eu tô sem salário, e aí? E, enfim, mas o Canadá, ele ajuda bastante, mas tira também. Mas vamos lá, a gente falou um monte de coisa interessantíssima, e o passo a passo da enfermeira. Vamos lá pro passo a passo. Eu quero dizer bem claramente que eu, Kelly Hodgins, eu fui a primeira enfermeira aqui nessa terra gelada. Eu tenho orgulho de falar isso, principalmente em Vancouver, na província de British Columbia, que eu corri atrás pro meu técnico de enfermagem no Brasil. E quando eu cheguei aqui, todo mundo falava, a técnica de enfermagem não pode validar o diploma aqui em British Columbia. Povo, eu sofri bullying, outras pessoinhas aí que estavam fazendo podcast falavam, não pode. Eu corri os 4 cantos desse Canadá, dessa província, e consegui. Hoje eu tenho 2 técnicos de enfermagem. Maravilha. Que já estão assim no final do processo. Legal. Sabe? O processo para validar o técnico ou validar a enfermeira é muito diferente? Não. Ótima pergunta também, é muito parecido. Muito. Até a nota de inglês é a mesma. Para você ver que aqui o Canadá, eles tentam igualar o máximo que pode. Não é assim igual a gente vê, infelizmente, no Brasil. O técnico de enfermagem é enfermeiro. Aqui, tanto que o salário para o técnico é 6 mil, para um enfermeiro é 8. Então não tem tanta Mas o enfermeiro diferença. tem a questão dos níveis também, né? Tem. Porque você vai para níveis e quanto mais o nível mais alto for, mais você vai ganhar também. Aqui na verdade você tem nível 3 para enfermeiro e nível 4, é só isso. Se você passou desse 4, você vai para gerência, aí você ganha mais. E tem também um nurse practitioner, que é igual um médico,
que você pode ter o seu consultório, você atende seu paciente, ou desde criança você pode até prescrever idade idosa, remédios. faz tudo. Só que você faz um mestrado de 2 anos, pode fazer online ou presencial. Se você tem a faculdade de enfermagem, você pode ser nurse practitioner. E aí você faz tudo. Só os pacientes muito graves que você não trata eles de primeira vez. Você vai pro physician, né, pro médico de família, mas depois volta pro nurse practitioner. Eu tive algumas experiências nos hospitais aqui, sou completamente leiga, então me corrija se eu estiver errado. Quando a gente entra numa emergência, por exemplo, todo o atendimento é feito por equipe de enfermagem, não é isso? O médico só vem no final para ver... Para dizer, é isso aí. Final, né? Ótima colocação. Onde eu trabalho é só enfermeiro. Não tem médico. A gente não, onde eu trabalhava na oncologia, na quimioterapia, toda a unidade é só enfermeiro. A gente só conversa pelo médico por telefone. O enfermeiro tem uma autoridade muito grande de ver exames laboratoriais, de pedir exames laboratoriais, de checar, de saber se seu paciente pode ser tratado hoje ou não. Então é uma coisa que quando o brasileiro vem para cá, todas essas mais de 12 famílias de enfermeiros que eu consegui ajudar quando eles vieram para cá, a maior dificuldade deles foi essa, de aceitar a autonomia, a autoridade, a importância que tem. Porque nós, como enfermeiros, somos na linha de frente, como você falou. A gente está ali acessando o paciente, examinando, vendo tudo. Então a gente só passa para o médico o que precisa ser feito. O médico é que ele espera você falar para ele. Tá, what do you suggest? What is your recommendation? Eles não fazem nada se você não disser. Isso é um ponto importante, Kelly, porque no Brasil o enfermeiro não é tão valorizado e respeitado como aqui. O enfermeiro no Brasil é como se fosse assim, você não foi bom o suficiente para ser médico. É basicamente assim como eles tratam. Exato. Aqui no Canadá e na América do Norte, de uma forma geral, Estados Unidos também. Sim. O enfermeiro é muito respeitado. Exatamente isso. Ele tem uma profissão assim, extremamente respeitada e valorizada. Tanto o salário como na posição. Exatamente, você falou tudo. Eu não preciso falar mais nada. Agora, uma curiosidade minha, por exemplo, no Brasil a gente já sabe que é desvalorizado. Os enfermeiros trabalham de sol a sol. E as funções deles lá são equiparadas às funções de vocês aqui? Vocês são muito boas. Olha, pode me chamar mais para esse podcast, vocês são muito afiadas. São assim, a gente segue o protocolozinho lá do livro. Aqui a gente faz, por exemplo, um enfermeiro aqui, se ele vai tratar de um paciente crítico na UTI, é um paciente para um enfermeiro. Que maravilha. É um paciente para um enfermeiro. Só que aquele enfermeiro vai ficar 12 horas com aquele paciente dando todos os cuidados. Desde o banho, alimentação, medicação. O que aquele paciente precisar, é aquele único enfermeiro que vai cuidar. Claro que ele tem várias machineries, o lift. Tem todo um suporte por trás, todo né? Para ajudar Você ele. não vai ficar levantando paciente no braço. No braço. Exatamente. Você tem todo o suporte. Tem outros enfermeiros que fazem o floating, que estão ali só para te dar um suporte para tudo. Você não, por mais que você tenha um paciente para cuidar, mas você ainda tem o suporte. E cada um no seu quadrado. No Brasil, o enfermeiro ele cuida e faz a parte administrativa. Aqui não. Para você fazer parte administrativa, você só faz parte administrativa. Se você é paciente hands-on, cuida do paciente, a chance de dar erro, de dar problema, é bem menor. Porque você fica com menos responsabilidade. Fica mais focado. Exatamente, maravilhoso. E é tudo bem protocolado. Então, você segue aquele protocolo, tá tudo ali. Sabe o beabá? Primeiro você faz isso, depois você faz isso, e todo mundo faz a mesma coisa. O que eu vejo no Brasil, que uma técnica mais... Todo mundo faz da forma que quer. Vai lá e... Não que a enfermagem brasileira, gente, eu sempre falo, chegar aqui vai brilhar. Por quê? Porque você lá vai sabe tudo. Isso eu acho que é todos os profissionais brasileiros. Os bons profissionais brasileiros se destacam aqui. Uma coisa aqui, Kelly, uma pergunta aqui. Você foi enfermeira no Rio de Janeiro, que a gente sabe que o Rio de Janeiro é praticamente uma guerra civil, né? Sim. Então, os hospitais do Rio de Janeiro, principalmente os públicos, os profissionais de saúde que trabalham lá, ficam altamente treinados, por causa que é uma guerra civil aquilo ali. Porque falta tudo. Exatamente. Você tem que improvisar. E casos críticos. Eu nunca trabalhei na emergência.
emergência, eu nunca tive assim, afinidade de trabalhar. Mas sim, a gente sabe que e aqui no Canadá é diferente. Principalmente dependendo da região, criminalidade baixíssima. São bons. Você vai atender na emergência uma overdose. Mas não vai atender um tiro na cabeça, uma facada no peito. Aí eu me pergunto, aí tá bom. Aí vamos lá. Os médicos aqui que são treinados aqui no Canadá, esses enfermeiros canadenses, será que quando vem casos graves, eles realmente estão preparados? Gente, vocês são maravilhosos. Vocês estudaram bem pra falar. Mas eu acho que tá sendo tão natural. A gente não tem nenhum script, a gente não tem nada. Mas é porque moramos aqui, sabemos, né? Tem muitos médicos de South Africa. Tem muitos médicos. A maioria dos profissionais da área de saúde não são canadenses. A gente é de todo lugar. Você vai ver a maior parte de imigrantes, assim, uma riqueza de nacionalidades na área da saúde. Então, meu médico de família. Você vai ver accent, né? O sotaque de diferentes lugares do mundo. Então, essa riqueza que a gente tem aqui, que ajuda, porque um não sabe, mas o outro vem e... Eu acho que combinado a estrutura física daqui faz todo um sucesso. Por exemplo, existem muitas pessoas que vão me recriminar porque não gostam da saúde pública do Canadá. Eu gosto. Uma amiga nossa, o filho teve que fazer uma cirurgia às pressas de apendicite. E foi pro Children's Hospital. Ela falou, Gabriela, eu sempre tive melhores planos privados no Brasil. Eu nunca vi nada igual ao que eu tô vendo no Canadá. O Children's é padrão. Nossa Senhora. Ali é outro mundo. Mas o Hospital de São Paulo, que vai abrir aqui também, menina... São Paulo, ele vai abrir um hospital novo aqui. Eu fiquei sabendo. Um hospital novo pros marginalizados. Top de linha, provavelmente. Top de linha, onde assim, gente, todo high-tech o hospital. Eu vou trabalhar lá, que eu não sou boba. Porque é isso que eu queria chegar. A saúde é pública e a qualidade estrutural é excelente. Mas eu acho que a reclamação que as pessoas têm hoje do sistema público do Canadá... É a demora, né? Não é isso. É porque é o seguinte, o Canadá tem recebido muitos imigrantes nos últimos anos e não tem acompanhado com a validação dos diplomas desses profissionais, seja enfermagem ou médico. Então o sistema está sobrecarregado. Por exemplo, quando eu cheguei aqui no Canadá em 2011, a gente era atendido numa emergência com 2-3 horas. Rapidinho você era atendido. Hoje as pessoas estão reclamando 8 horas, 10 horas. Sim. Então, outra coisa, médico de família. Não tá tendo médico de família suficiente para a quantidade de pessoas que chegou. Então as pessoas começam a ficar frustradas. Por que eu fui fazer exames no Brasil? Porque eu não confio nos exames aqui? Não. Porque você quis pagar para os exames que aqui você não faria tranquilamente. Eu tentei, por exemplo, eu tava tendo dor de estômago. Eu sei que é por causa de estresse, vida, trabalho e tudo. Eu pedi pra fazer endoscopia. Não, você tá sangrando? Tá tendo sangue? Tem que ter, porque tudo é centralizado no médico da família. Não é igual no Brasil que você tem um plano de saúde, você pega o telefone e acha que eu tenho que ver um ginecologista. Você vai lá e liga pro seu... Até no SUS eu acho que você consegue fazer isso. Você não fica centralizado no médico de família. Não. Aqui, infelizmente, é assim. Tudo tem que passar pelo médico de família e ele vai... E aí, assim, é o que você falou. Não tá sangrando, não tá não sei o que, não tem necessidade. Não tem necessidade. Aí a minha médica pediu, porque eu tava sentindo um bump aqui no pescoço, ela pediu ultrassom de tireoide. Aí eu fui na clínica que faz ultrassom, apresentei... Para raio-x, coisa assim, era bem rápido, sabe? Ultrassom para algumas coisas super rápido. Esse específico de tireoide, a mulher falou, olha, o tempo de espera é 8 meses. 8 meses! Então, meu marido quer fazer vasectomia, tá agendado para 2027. Eita, então, mas são coisas que não impactam a vida da pessoa. Então, mas peraí. Eu tive câncer, eu tenho um histórico. Se tá sentindo um bump no pescoço, a médica pede um ultrassom de tireoide, você me fala que é 8 meses? Eu entendo que é longo. Cara, não é, eu não acho razoável. Eu acho que tá fora. Então vamos trabalhar e trazer esses enfermeiros pra cá. Isso porque mesmo. Estrutura a gente tem, só me falta o gramudo. Mas então não é somente trazer, né? É o governo facilitar, que é o governo de British Columbia agora está facilitando, como o governo de Ontário está facilitando. Então depende da província. Mas existe um clamor da sociedade para que eles de alguma forma agilizem esses processos. Mas não tem profissionais não tem gente, mão de obra para fazer. Então, enquanto o governo se organiza, você, Kelly, treina as pessoas que querem vir. Eu trato todo mundo, eu falo, estudo danado em inglês, gente. Quer mudar de vida? Prepara os processos. Fechamos aqui. Olha, fechou o pacote aqui.
A gente tá toda ready pra você. Vocês têm que... Vamos mudar aqui a saúde do Canadá, gente. Trazendo os brasileiros. Aqui tem lugar... Gente, eu nunca vi faltar nada, assim, de material no hospital aqui, como eu vi várias vezes no Brasil, que a gente tem que ter uma seringa pra... guarda essa seringa pro plantão todo e agulha assim. Não fala que é mentira não, porque eu trabalhei em hospital público várias vezes no Brasil. Era uma seringa pra poder fazer a diluição todinha do plantão, porque a gente não tinha. Aqui, eu nunca, tô assim, 5 anos já enfermeira aqui, eu nunca tive esse problema. Então, o que acontece? Se falta alguma coisa, eles repõem por uma outra, mas tem outra coisa também, tem o apoio da comunidade. Por exemplo, eu moro em Richmond. A comunidade de Richmond doa muito para o hospital. Doa financeiramente. É verdade. Então, não depende somente do governo. Sim. A sociedade, a comunidade, tem as pessoas que, por algum motivo, são bem financeiramente e abençoam esses lugares. Queria ser essa pessoa. Existe uma troca de interesse, lógico, ela tem isenção no imposto de renda, tem desconto e tal, mas esse investimento privado faz a diferença, porque é uma consciência que a comunidade tem da importância daquele lugar. Meu marido ajuda esse food bank. Aí. Sempre ajudou. E ajuda muito. Esse food bank ajuda muitas pessoas. Muito. Ir lá pegar uma comidinha pra você fazer. Eu trabalhei no food bank, eu trabalhei na época que eu amamentava ainda. Minha bebê a gente ficou com 8 meses, eu pegava fralda no food bank, sobrava no final, pegava fralda, ajudava muito, gente. Olha, muito. Não, o food bank é uma benção. Pra quem não sabe, gente, o food bank não é aquele sopão que tem no Brasil. E nem é só comida, né? Eu acabei de falar de fralda. O food bank é como se fosse um mini mercado que eles montam. Cada mesa tem determinados tipos de produto. Então eles têm a proteína, tá numa mesa, verdura, legumes, tem enlatados, enfim, a pessoa chega lá com a sacolinha dela e vai pegando. Claro que é uma quantidade que depende do número da família. Então, quanto mais pessoas a família tem, mais ela vai receber. E esse mercadinho que a pessoa faz é semanalmente. Então, toda semana ela vai lá, ela vai ser recebida com todo respeito, toda dignidade, e ela passa e escolhe os produtos que ela quer levar. Então, não tem aquela coisa de você tem que aceitar o que eu estou te dando. Não, ela escolhe o que ela vai levar de acordo com os gostos daquela família. Então, o food bank é algo assim que realmente foi uma bênção para mim trabalhar no food bank. Trabalhei 4 a 5 anos, alguma coisa assim, voluntariando, e foi assim uma experiência maravilhosa de ver como que um país de primeiro mundo sabe lidar com essas diferenças sociais. Sim, muito bom. Eu sou muito feliz de ser canadense hoje. Eu não troco sabe? Eu nasci no Brasil, mas eu escolhi ser canadense no meu coração, por amor. Também fiz essa escolha, não me arrependo de não ter vindo antes, mas acho que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Tudo tem que ser no seu tempo. Então, assim, o processo. Primeiramente, estudar o inglês. Ai, mas Kelly, eu não sei falar. Falei, para com essas crenças limitantes. Não tem idade, não tem nada. Se você quer, você consegue. Eu aprendi nos meus 30 e poucos anos, ainda estou aprendendo. E assim, se você tem 2 escolhas: dar lugar para a crença limitante achando que você nunca aprendeu, agora é muito tarde, ou ir lá, sentar 2 horinhas todos os dias e aprender. Daqui a pouco você vai falar, oh, meu Deus, estou fazendo, estou falando, estou indo, estou evoluindo, e assim vai. Sim. Aconteceu comigo, gente. Quantas famílias já estão aqui? Então, foca no inglês. Uma vez que você focou no inglês, todo o processo é online. Você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Você pode estar aí no Brasil e fazer todo o processo do Brasil. É online, é super intuitivo como fazer. Se não conseguir fazer sozinho, eu tenho uma mentoria que eu ajudo para quem estiver interessado. Depois só me procurar, não precisa ser agora. Eu ensino passo a passo o que tem que colocar, mas assim, como eu falei, é muito intuitivo. Você consegue fazer por si só. Uma vez que você está legal no seu inglês, abre suas continhas, vai levar 1 semaninha, 2 semaninhas, são alguns documentos que eles pedem, alguns documentos têm que estar traduzido, juramentado, são coisas muito simples. Abriu todas essas contas, tá tudo certinho, eles vão falar, agora você pode marcar sua prova de inglês. Por que eu falo? Foca no inglês primeiro antes de abrir a documentação, as contas. Porque uma vez que você abre as contas, elas ficam abertas 1 ano, podendo se estender por mais 6 meses, 1 ano e 8 meses. Só que se o inglês não bater lá nesse 1 ano e 8 meses, você perde. Então assim, tem muita gente que desespera, vou abrir logo as contas, não sei o que, pra, tipo, sei lá,
é uma forma de eu ter o emprego, não vai ter se não passar no inglês, então não adianta. A prova de inglês é o Cellbank que você indicou. Cellbank. Pode fazer online também? Pode fazer online do conforto da casa deles. Nossa, porque o CELPIP é só presencial, né? E tem até passaporte. Tem. Mas mudou com o Covid. Então agora você pode fazer a prova do CELBA no conforto da tua casa. Só tem que ter alguns só não faz quem não quer. Só não faz quem não quer. Eu tenho curso e a prova também é difícil? Não de inglês, eu tô perguntando a prova de validação. É diploma? É difícil? Então, esse é o processo de validação. Aí você passando nessa prova de inglês, você sabe que você já tá dentro, tá? Aí você, enfermeiro ou técnico de enfermagem, que é o mesmo inglês e a mesma nota. Então, eu vou falar exatamente o que você tem que tirar. Na minha época, no listening era 10. Horrível. Até um canadense não consegue tirar 10. Mas era 10. Agora que o governo está ajudando mais, o listening, a parte do listening do exame, baixou para 9. Para técnico de enfermagem ou para enfermeiro. É a mesma coisa. A parte do reading é 8. A parte do speaking é 8. E a parte do writing é 7. Mas é um modelo específico para a prova. Você não vai ver essa prova, curso em lugar nenhum do mundo. Mas eu fiz o curso, por quê? Porque eu já passei por isso. E quando eu passei por isso, eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu arrumei um professor canadense, que eu ensinei a ele o modelo da prova para ele me ensinar. Caramba! Falei, tu vai no YouTube, faz vídeo, porque eu preciso escutar o vídeo e responder as questões ao mesmo tempo. Se vira. E a parte do speaking. Porque é como você, vai colher informações do seu paciente. Quando o paciente chega na emergência, how are you doing? Qual é o seu nome? What's your name? What are you feeling? What brought you today? Então não tem uma prova específica para isso? Existe a prova específica, não existe cursos, não existe... Entendi. Ela preparou um curso para ajudar essas pessoas. Eu preparei um curso online para a pessoa estudar de qualquer lugar do mundo. Por quê? Não tem muita coisa, não tem muita preparação para esse curso. Mas se a pessoa for fazer o Academic IELTS, tem em todos os lugares. Tem muito material para IELTS, né? Eu lembro que eu tinha uma amiga que fez, na época era assim, fazia uma pós-graduação aqui, e nessa pós-graduação... Então essa é na época antiga, já mudou. Então por isso facilitou, né? Então, aí passou da prova de inglês, vai fazer mais uma provinha, que também pode fazer do Brasil. Uma prova teórica no computador, que também pode fazer da casa da pessoa. Cara, é tudo maravilhoso. Você tira tudo no Brasil e depois você vem pro Canadá. Não, mas aí infelizmente não, porque tem a prova prática. Ah, tá. A prova prática eles têm que vir pra cá e fazer a prova prática, ou no Langara ou no BCIT. Precisa estar com visto de quê pra fazer essa prova? Turista. Porque vem, bate e volta. Eles não querem que fique. E eles estão negando também visto para aqueles que eles acham... O governo que mudou vai ficar, depois do Trump, essa coisa toda mudou um pouco. Que pensa que vai ficar, entendeu? Porque tem gente que faz isso. Tá, tem. Aí fica, aí perdeu, queimou a chance de ser alguma coisa aqui. É o que eu falo, gente, não façam nada ilegal sem intenção. A imigração faz tudo bonitinho, porque aí as chances são reais, né? Ilegal não é legal. Então, eu sempre falo isso. Eu tive uma aluna que me seguia, comprou meu curso, uma enfermeira ótima, excelente, deu um fogacho nela, ficou, passou do tempo que tinha que ficar, ficou ilegal, nunca mais vai voltar. Não volta, queimou o cartucho. Então não faça, você pode vir como profissional, ganhar todos os seus legalmente. Tá ela aqui que pode ajudar na parte de fazer a residência permanente. Eu fico muito triste quando tem pessoas que foca a energia pra fazer o ilegal, sabe? Tipo assim, se a pessoa se dedicasse pra entender um pouquinho o legal, eu acho que ela perderia muito menos tempo. Mas eu não consigo entender o perfil dessas pessoas, como os enfermeiros, por exemplo, que tem a chance de ter uma residência permanente de uma forma facilitada por causa da profissão, que é de extrema demanda. Você correr o risco de ficar fora do prazo não faz sentido. Eu até entendo pessoas de outro background, pessoas que, enfim, têm uma vida sofrida no Brasil e se agarram nessa forma. E não justifica, tá? Não tô justificando. Não, eu não tô julgando ninguém, não. Eu mas você focar a energia pra fazer algo errado, entendeu? Mas eu até entendo pessoas que não têm um background educacional ou o inglês e para eles parece algo muito difícil de ser alcançado.
Eu entendo, não justifica, mas eu entendo. Mas o enfermeiro... Sim, não. O médico... Sim. Não dá. É só a gente focar, seguir pessoas que sabem o que tem que fazer, porque a gente já passou por isso, é importante. Seguir pessoas que vão fazer alguma coisa na tua vida. E que não vem de ilusão, isso eu também concordo. Porque tem pessoas que falam que o Canadá é rápido, barato, fácil, é só chegar, ficar. Não existe isso. Não existe. O Canadá está querendo você, o Canadá paga pra você que tem filho. Eu vou te falar uma coisa, o Canadá não é um país pra você ficar rico, juntar dinheiro, mandar dinheiro pro Brasil, não é. O Canadá é um país que te oferece qualidade de vida. Então, aquilo que eu estava falando, você paga impostos aqui, claro que você tem de volta em segurança, estrutura e tudo, mas você aqui, você precisa produzir para viver, você não consegue ficar aqui, tipo... na teta do governo o tempo todo. Não é claro, tem gente que até faz, mas você vai ter uma vida medíocre. Sim. Reduzida do que você podia ter. E o brasileiro é tão guerreiro, né? Isso. Trabalha tanto para pagar tudo que aquele governo lá pede. Então, vem pra cá, vambora, vamos ser criativos, sei lá, vamos fazer coisas diferentes na vida, não é não? É isso aí. Eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos o conhecimento, sabe? De poder ter o poder de escolha. Porque tem pessoas que não sabem nem pra onde é que ficou o Canadá, não sabem nem como é que seria viver aqui. Não, exatamente. Né? Às vezes as perguntas que eu falo, como é que faz pra ir pros Estados Unidos? Eu não sei, não sou enfermeira lá, tô no Canadá. Mas eu sei que os Estados Unidos estão pescando muito enfermeira aqui, né? Daqui, né? Eles me chamam, eles me oferecem tipo 5 mil por semana. Porque nós já estamos prontas, né? Já passamos em todos os exames. Para eles, a enfermeira canadense é uma da enfermagem mais bem colocada no mundo. Se você vai para Dubai, me ofereceram $20 mil. Deus sem... também não iria, não fui. Foi $20 mil por mês, sem taxa, porque você não paga taxa. Não paga impostos lá. Imposto, exatamente. Eu não. Não foi dinheiro nenhum, minha amiga. Ou seja, vir pro Canadá para ser enfermeira aqui ainda tem um plano de ser requisitada pelo resto do mundo, né? Você é enfermeira canadense, você é requisitada em todo mundo. E você vai sem precisar fazer nada. E os Estados Unidos, como é fronteira com o Canadá, eu sei que eles têm pescado muitos profissionais de saúde aqui. Sim. Maravilhoso, maravilhoso, gente. Corram. Então é basicamente isso. Aí depois que você faz essa prova prática, eu tenho pedido muito para que essa prova prática seja também virtual. Ah, mas é mais complexo. Mas é bem complexo. É bem mais complexo, mas parece que em Alberta eles fazem. Só que é isso que eu quero falar também, gente. Não se iludam e vão para Alberta. Não se iludam e vão lá para aquela província lá, porque só tem um Health Care Authority lá. Mais ou menos, eu vou tentar explicar isso aqui, isso é importante. Pensei que você falava que era por conta do inverno. Não é por causa disso não. Porque, por exemplo, aqui em British Columbia, nós temos quase mais 5 Health Care Authorities. Tipo, eu vou tentar explicar como é que eu vou fazer essa coisa com o Brasil. Por exemplo, a gente tem aqui o PHSA, PHC, são Health Care Authorities. Então, a gente tem mais de 5 formas que vão te empregar. Mais ou menos assim. Não são só 5 hospitais. São 5 instituições que ajudam na empregabilidade. De saúde, exatamente. Enormes, espalhadas em British Columbia, que te dão emprego. Tem mais de 5. Que ainda tem dos nativos, dos índios. Lá na Alberta, eles só tem uma. Então, eles não vão dar emprego para um enfermeiro internacional que nunca estudou lá, que só fez uma prova. A prioridade vai ser o de lá. Vai ser o de lá e eles não vão te empregar. Então, eu tenho várias pessoas que foram para lá porque é muito mais fácil. Não é essa burocracia que a gente tem aqui em BC, porque o povo quer o mais fácil. Só que consegue tudo, consegue o registro, mas não consegue o emprego. E tem no registro lá, é possível mudar para cá? Excelente pergunta. Não é tão fácil assim, porque aí todo mundo ia fazer esse bridge. É porque eu tive uma conhecida que veio até para o nosso podcast, ela fez aqui e mudou para lá. Então, mas se você estiver aqui trabalhando, fez aqui e mudou para lá, acontece. Mas eu sei quem foi. Só que ela terminou lá, ela não chegou nem a terminar aqui, não. Não lembro dos detalhes. Eu acho que eu sei quem é. Eu não sabia que ela só tinha uma instituição, um Health Authority. Só tem uma, por isso que é mais difícil arrumar emprego. Aqui você tem várias. Então, assim, você consegue ainda ir, uma não consegue, vai para outra, mas lá só uma. Então, eles vão dar prioridade para o canadense, o que eles têm que dar. Eles vão dar prioridade para quem pelo menos estudou lá.
Não vai dar prioridade para um enfermeiro internacional. Mas a demanda lá também deve estar crescendo, né? Porque está tendo um êxodo de muita gente saindo de outras províncias e indo para Alberta. Mas ainda não consegue comportar toda essa imigração, todos esses enfermeiros internacionais para dar trabalho. Sim. E também politicagem, tem várias coisas por trás disso, entendeu? Então, assim, a Alberta é o mais fácil, mas o mais fácil às vezes não é o mais barato. Então, essa menina agora, para você mudar, levar o registro para outra província, por exemplo, de Alberta para cá, você tem que ter trabalhado lá 1.250 horas, ou eles estão até abrindo uma exceção, mas vai ter que fazer essas provas novamente, vai ter que fazer prova teórica, então vem direto para cá. Que o governo está reembolsando em tudo que você gastar. Eles pagam até $10.000 em todo o processo. Então, se depois que você fez essas 2 provas, você tem que ter um pouco de educação canadense, você vai fazer tudo online também, mas você faz na faculdade canadense e aí tem custo para isso. Só que você paga pelo curso e o governo de British Columbia te reembolsa em tudo. É só quando você tiver a licença, abrir a sua conta no banco aqui, tiver o SIM, o Canadá te paga tudo de volta. Então, até $10.000. Kelly, se eu não fosse canadense já e estivesse no Brasil te escutando, eu ia querer fazer até enfermagem agora. Não, eu, Renata. Sério mesmo. Eu já pensei 500.000 vezes de parar de ser consultora de imigração, tá? De pegar pepino de imigração e de virar alguma coisa na área de saúde. Mas, cara, não tenho talento. Sorry, cada um no seu cada um. Deixa a Kelly lá e você aqui, você se junta e tá tudo certo. Eu já não conseguia me ver fazendo outra coisa sem ser enfermeira aqui. Não, nada com dom, eu acho saúde que é um dom. Eu conseguiria também. Você cuidar das pessoas em momentos que elas estão numa situação de tanta vulnerabilidade. Sim. Você tem que ter o dom, assim, de saber ser fria naquele momento, de não deixar a sua emoção dominar. Isso é um ótimo ponto. Eu tô aprendendo ainda. Muita terapia. Porque eu chorava demais, sofria demais. Mas agora eu tô aprendendo que, assim, eu posso te ajudar, mas a sua dor é a cruz que você tem que carregar. Você não está sozinha. Porque eu vou te falar uma coisa. A cultura do médico e da enfermagem é diferente. A gente na faculdade já aprende que tem que cuidar, que é mãe, que é isso. A gente já vê o paciente holisticamente, desde a cabeça até o pé. O médico não. Se ele é médico do coração, ele trata o seu coração. Se é ortopédico, o seu osso. E ele é treinado para filtrar as suas dores, as suas emoções. A enfermagem não. A enfermagem é mãezona, é a Florence Nightingale, que vinha com a luzinha lá, passava a noite olhando se os pacientes estavam com frio, com dor, com fome. A gente tem essa coisa, só que assim, eu fiquei doente porque eu não sabia filtrar. E trabalhando na oncologia, você sabe que não é fácil. Não é. Não é mesmo. Então, quando eu envolve pegava crianças, muito pra então, mim. misericórdia. Sim, não, criança eu nem consigo. Pegava muito pra mim, aí eu falei, não, eu tenho que filtrar. Eu te dou a mão, eu te cuido, mas é sua missão passar por isso. Mas você tem conforto, eu tô aqui. Mas não é o meu fardo. É difícil, imagino. Tem que aprender, porque senão você adoece junto. Aí você não tá bem, como é que você vai cuidar das pessoas, né? Mas voltando para o assunto, precisamos de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro. Esse é o processo. Terminou isso, não pegou educação nenhuma, já vai pro hospital. E o hospital vai fazer o quê? Vai te sponsorar. Ele vai te dar o PR. Você vai ser residente permanente. Isso tem que ser no Health Authority, viu, gente? Aqui em BC. Se você tiver o Job Offer no Health Authority, o processo é super simples. Certo. Não tem pontuação, competição de pontuação, nada disso. É um processo bem tranquilo. Corre, enfermeiros. E se você não sabe fazer a papelada, ela te ajuda. Porque eu, o marido canadense, estava falando para ela antes de a gente começar. Eu não fiz. Eu tentei fazer sozinha e desisti. Dei pra Gonorte também. Eu não vou fazer residência permanente. Não é uma coisa que a gente faz todo dia. Eu não vou fazer demais. Que eu vou errar. É muito chato. É chato. E eles são, olha, se você errar um negocinho ali, eu errei agora pra tirar meu passaporte. Eu botei a data de nascimento do meu marido, data dos meus filhos, misturei tudo. Ai, meu Deus. Até passaporte eu paguei. Agora, Karen, vem cá, falar uma coisa assim. Eu já tinha mencionado aqui antes, eu vou enfatizar. Se você tá aqui no Canadá e você tem a vontade de entrar nessa área, parece que o governo está, parece não, eles anunciaram, estão dando curso de técnico de enfermagem gratuitamente, né? Healthcare Aid. Healthcare Aid. Mas você tem que ser residente permanente. Isso, você tem que ser residente permanente. Mas o Healthcare Aid se assimila a um técnico de enfermagem? Então, o enfermeiro ou técnico de enfermagem, ele também pode ser Healthcare Aid aqui.
Então, ele já faz um processo, por exemplo, o enfermeiro, ele pode ser enfermeiro, técnico e healthcare aide. Mas como é que é isso, Kelly? Well, se você não foi tão bem na prova de enfermeiro, mas você foi bem na prova de técnico, você pode começar como técnico. Se você não tirou a nota da prova Mas de inglês. vamos lá, uma pessoa que não é enfermeira no Brasil, não é técnico nem nada, ela está aqui como residente permanente, o governo está oferecendo esse curso. Você acha que é um bom caminho para... Porque, pelo que eu vi no site, você já sai empregado, né? Sim. Eu tenho uma colega que é enfermeira, não consegue passar na danada da prova de inglês, mesmo morando aqui. A gente prova uma coisa que não te avalia, não te define. Não. Porque às vezes você tá muito bem para fazer uma prova, estudou muito e chega lá dá um branco, aconteceu comigo. E às vezes você não tá naquele dia bem de fazer uma prova. A prova não define conhecimento nenhum para mim. Ela é uma delas. Eu tenho uma amiga enfermeira no Brasil, que não conseguiu ainda fazer o processo de enfermagem aqui, mas ganhou o PA, ganhou o curso de Healthcare Aid, é um college, ela ganhou um college. Totalmente pago pelo governo. Totalmente pago pelo governo, tá trabalhando já numa Healthcare Authority. Maravilha. Já tá botando o pezinho dela lá. Por quê? Você tem que se colocar na vitrine. Qual a média salarial desse Healthcare? 30 conto por hora. Não é um salário baixo, gente, é um salário legal. Mas vou te falar o seguinte, se você dobra, 60. Se você dobra, você fala overtime, você fala overtime. E aqui, as leis trabalhistas são muito, mas se você fica 15 minutos além do seu trabalho, você recebe. Não é igual, sabe, na nossa realidade. Mas eu tô falando mal do Brasil. Claro que tô. Eu fui enfermeira lá, trabalhava igual condenada do plantão de 12 horas, saía de um dia pro outro, ganhava uma mixaria. Falo mesmo, fiquei doidinha quando eu trabalhei como healthcare aide aqui. Eu ia trabalhar 8 horas, 7 horas e meia como healthcare aide, na época, ganhando $25 por hora. Quando eu tava indo pra casa, eles me ligavam, Kelly, você pode vir voltar pra fazer mais 2 horas? Eu falei, claro, era 50 conto, 2 horas e meia. Já dobrava. Eu falei, vou, e pode me chamar quantas vezes você quiser. Eu fiquei doidinha. Pensa uma pessoa que ganhava $10 como enfermeira, com uma responsabilidade imensa no Brasil. Cheguei aqui um healthcare aide para ficar tomando conta de um paciente totalmente contido no leito, só para virar ele de 2 em 2 horas, trocar a fralda. Aí, ó, eu vou ser healthcare aide. Gente, eu sentava com o meu livro, eu estudava a noite toda, ganhando um dinheirão. Estudava a noite toda, consegui ser enfermeira. Vamos mudar de saúde. Tô falando pra você. Não, eu tenho a mãe de um amigo meu que virou isso. Ela, tava mudando de carreira, já é uma pessoa já de certa idade, e aí pegou esse curso do governo e já tá trabalhando. Com certeza, menina. Você não precisa nem trabalhar com idoso, com paciente. Como healthcare aide, você pode trabalhar em clínicas pra, você ir no médico. Sabe? Você não precisa trabalhar com paciente, não precisa ver nada disso. Pode trabalhar com papel na parte clínica, com vacina. Apesar que o healthcare aide não vai fazer vacina, mas ele pode chamar o paciente. Tem várias coisas que faz que é muito tranquila. Também falem de tudo isso, sabe? Porque tem muita gente aqui que tá pensando em fazer college, eu acho que também é uma boa vir fazer college. Se você não tem o inglês, se você tem dinheiro, eu acho que é um caminho. Tô falando besteira? Não, é um caminho, claro. Precisa de toda uma preparação financeira, mas é super válido para você acessar eu fiz o mercado. college quando eu cheguei, eu achei que valeu super a pena. Poxa, ajuda muito. Tem um college aqui para enfermeiras no Langara, para enfermeira que está sem trabalhar há muito tempo ou nunca teve experiência. Se estuda lá 2 anos, sai enfermeira. Que bom. Aí não precisa passar por todo esse processo que eu tô falando. Aí só para finalizar o processo, porque também o nosso podcast já tá bem longo, mas assim, passou na prova teórica e prática, não pegou nenhum curso, vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. E todo o seu tempo trabalhado no Brasil, você não perde. Conta aqui. Então o seu wage vai lá para cima. Que bom. Na minha época não foi, eu perdi. Mas agora, se você não tá mais que 5 anos sem trabalhar e você trabalhou 10 anos lá, você já chega aqui no topo. Perfeito. Bate e volta. Vamos fazer uma brincadeirinha que a gente sempre faz no então finalzinho. São palavras. A gente fala alguma coisa, você fala o que vem na tua cabeça, tá? A enfermagem. Família. Sério? Eu tenho que parar. Eu fiquei dodói. Mas era a minha identidade. Mas eu tô mudando. Então é família. É o seu dom, então. Canadá. Tá no coração. Família brasileira ou canadense? Tanto faz, você escolhe. Agora é canadense. Porque é o que eu
vivo hoje, né, canadense. Amo os meus pais, só tenho um irmão, eles sempre vêm me visitar. Mas a minha família tá aqui no dia a dia. Sonho de, acho que ser nurse practitioner. Acho que eu vou cambar pra esse lado aí. Legal. Eu gosto de cuidar. Como que você gostaria de ser lembrada? Eu gostaria de ser lembrada como uma enfermeira que saiu lá de onde o vento faz a curva, lá de Xerém, lá da terra do Zeca Pagodinho, sem inglês, sem saber que terra que eu estava pisando, mas que eu vim, mesmo tendo um suporte maravilhoso do meu marido, eu estudei, eu aprendi a língua bem burra velha, eu nunca sentei aqui, fiquei igual a madame esperando, sabe, as coisas virem para mim. Eu fiz acontecer e hoje eu sou muito orgulhosa de mim mesma, muito proud of myself por ser uma enfermeira maravilhosa que não ajuda somente os meus pacientes, mas que ajuda meus irmãos e minhas irmãs brasileiras que estão lá sofrendo e que podem ter uma vida profissional muito melhor. Basta seguir as pessoas certas. E nós estamos aqui, né? Para ajudar. Para ajudar. Agora nós surgiu para ajudar e encontrou pessoas que gostam de ajudar também. Então isso que é o perfeito. Mas é isso, jogar pro mundo. Tudo que você joga pro universo vem para você. A gente não tá aqui para enrolar ninguém, a gente tá aqui para falar a verdade. Falamos os prós e os contras dos cons do Canadá. Não é um país perfeito, mas não existe. Não existe. Mas olha, gente, tá muito bom, tá? Kelly, você é maravilhosa. Amei a nossa conversa. Amei. Espero que as pessoas tenham amado também. Quem sabe vai ter uma parte 2 quando a gente conseguir ajudar mais pessoas. Quem sabe, né? Vamos trazer os testemunhos. Gente, eu tenho certeza que vocês devem ter gostado desse podcast. Então eu peço mais uma vez que vocês deixem um like, deixem seu comentário. A gente vai deixar aqui o contato da Kelly para vocês entrarem em contato com a Kelly, seguirem ela no Instagram. Ela tem muitas dicas para dar, tá sempre trazendo atualizações. Então fica aí o convite para vocês deixarem o like e compartilharem esse vídeo para quem quer vir aqui. Compartilhe para todos os enfermeiros que vocês conhecem. Eu posso falar que vocês são famosas? Porque vocês não a gente não é gente, eu tô super feliz porque, sabe, ela é casada com o Chan, com o Jacaré Eu nasci, assim, cresci tentando imitar as danças. Vamos pro show dia 29. Vamos pro show. Inclusive, minha irmã ficou famosa nessas últimas semanas. Teve um bafafá. Um bafafá. Tô sabendo não. O marido dela já tinha tido um flash com a Sheila Mello. Eu escutei. E aí saiu em todos os canais. E aí eu, que não tenho nada a ver com a história, comecei a receber mensagem do povo. Renata, e aí, como é que a Gabriela está? Ela sabia disso? Claro que ela sabia, já há milhões de anos. Quando ela começou a namorar com ele, ela já sabia. Então, gente, ela é querida esposa do Jacaré. Eu me senti tão privilegiada de estar aqui, imagina. Então, é real, acontece, eles estão aqui, mudaram a vida deles, mudaram a vida dos filhos. Filha dela falando inglês maravilhoso, totalmente canadense, coisa mais linda do mundo. Os seus que vieram novinhos pra cá. Daqui a pouco estão chegando aí, você vai conhecer. Beleza. Então, gente, vamos mudar a vida da gente, dos seus familiares, de todo mundo. Hoje eu posso ajudar minha mãe financeiramente. Eu durmo boto minha cabecinha no travesseiro assim, tranquila, porque eu fiz a escolha certa. Amém. Com certeza, nós fizemos e vamos ajudar outras pessoas a fazer a mesma escolha. Amém. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, gente.